Apertavam a mala com mais força. Para onde estamos? Estamos a ir? Perguntou ele, com a voz a falhar. Ligeiramente. Vais ver, respondeu Alejandro, enigmático, com um sorriso tênue nos lábios. A mente de Roberto fervilhava com possibilidades. Será que esta estrada levava a um lar de idosos isolado, longe da cidade? Seria esta a maneira deles de o deixarem para trás, longe dos olhos, longe do coração? O carro acabou por abrandar, rangendo sobre o cascalho ao. Entrava numa clareira. Alejandro desligou o motor e virou-se para Roberto com uma expressão indecifrável. Estamos a chegar, papá. Roberto hesitou com o corpo rígido enquanto Alejandro saía e abria a porta de trás. Ajudou Roberto a sair do carro, guiando-o gentilmente enquanto Mariana pegava na mala. Roberto ajustou os óculos com o coração a bater forte no peito e apertou os olhos contra a luz do sol, esperando ver a fachada cinzenta e sem graça de um lar de idosos. Em vez disso, ficou sem fôlego diante dele. Uma casa que reconhecia muito bem a sua casa, mas não era o esqueleto carbonizado e enegrecido que tinha visto pela última vez. Estava totalmente restaurada, brilhando como se tivesse sido arrancada das suas memórias e trazida de volta à vida. A tinta branca brilhava sob a luz do sol. Os corrimões da varanda estavam novos e resistentes e as janelas brilhavam com uma clareza que parecia surreal. Os joelhos de Roberto cederam e Alejandro rapidamente o segurou com cuidado. Papai, disse ele suavemente, o que é isso? Roberto gaguejou, sua voz mal passava de um sussurro. Alejandro sorriu, seus olhos brilhando. Bem-vindo ao lar, papai, disse ele enquanto Roberto ficava diante da fachada reluzente de sua casa reconstruída. As pernas tremiam e ele agarrou o braço de Alejandro para se apoiar. Não era apenas a casa, era a vida que ela representava, uma vida que ele pensava ter se transformado em cinzas juntamente com as vigas de madeira. Ele piscou rapidamente, tentando convencer-se de que não era um sonho. Entra, disse Alejandro gentilmente, conduzindo-o para a varanda. Mariana seguiu-os, carregando a sua mala. Roberto hesitou. Por um momento, os seus dedos roçando o corrimão liso e recém-pintado
Oh, cheiro de pinho e verniz enchendo o ar. Cada passo na varanda parecia surreal, como entrar numa memória que havia ressuscitado. A porta da frente rangeu ao abrir, revelando o interior. Roberto suspirou. O layout era familiar, mas tudo parecia novo. Pisos de madeira polida, component placement, paredes pintadas em tons suaves e quentes e móveis que ecoavam o charme aconchegante que ele e Sofia haviam criado juntos. Na lareira, uma única fotografia emoldurada chamou sua atenção. Era uma foto dele e Sofia no dia do casamento, com os sorrisos congelados no tempo. A voz de Roberto se quebrou quando ele se virou. Para Alejandro. Alejandro fez um gesto para que ele se sentasse na sua velha poltrona restaurada e estofada com o mesmo tecido que Sofia havia escolhido. Papai, nós nunca planejamos mandar você para um asilo, ele começou com a voz embargada pela emoção. Nós sabíamos o quanto esta casa significava para você. Então, quando ela pegou fogo, fizemos nossa missão reconstruí-la. Não podíamos contar para você porque, bem, queríamos que fosse uma surpresa. Mar interrompeu com a mão apoiada no ombro de Roberto. Usamos o terreno que tu tanto amavas como fundação para algo novo. Os vizinhos também contribuíram. Todos queriam ajudar. Alejandro abriu uma gaveta e tirou um envelope gasto. Lembras-te daqueles papéis que assinaste há meses? Roberto acenou com a cabeça, franzindo a testa. Disseste que era para vender o terreno. Alejandro abanou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo nos seus lábios. Não, pai, eram licenças de construção. Precisávamos da sua aprovação para começar a reconstruir. Cada prego, cada viga é tudo para si. Os olhos de Roberto encheram-se de lágrimas, a respiração ofegante. Pensei que tinha perdido tudo, Sofia, esta casa, tudo. Alejandro entregou-lhe um álbum de fotografias grosso, com as bordas ligeiramente queimadas, mas intacto. Não é tudo, pai, olhe. As mãos de Roberto tremiam ao abrir o álbum. Dentro havia fotografias que sobreviveram ao incêndio, fotos dele e Sofia dançando no aniversário deles, Alejandro, quando bebê, dando os primeiros passos, e Sofia plantando flores no
jardim. As páginas cheiravam levemente a fumaça, mas as imagens eram vívidas, cheias de vida. Roberto passou os dedos sobre uma fotografia de Sofia segurando uma cesta de legumes recém-colhidos. Seu sorriso radiante. Ela adorava aquele jardim. Ele murmurou, lágrimas caindo sobre a página, assim que pensou que seu coração não aguentaria mais um som familiar. Chegou aos seus ouvidos. Um Winnie gentil ecoou. Do lado de fora, tirando Roberto de seu tormento, ele congelou, seus olhos se arregalaram. Alejandro sorriu e gesticulou em direção à porta. Venha ver. Roberto se arrastou para a varanda, o coração batendo forte. Lá, amarrado a um poste recém-construído perto do jardim, estava Palomo, seu amado cavalo. A pelagem do velho garanhão brilhava à luz do sol, a crina recém-escovada. Roberto prendeu a respiração quando Palomo soltou outro Winnie e bateu no chão como se estivesse chamando por ele. Roberto exclamou, lágrimas agora escorrendo. Livremente, ele desceu os degraus o mais rápido que suas pernas podiam levá-lo, o cavalo. Virou a cabeça, reconhecendo seu antigo dono instantaneamente. Roberto envolveu seus braços em torno do pescoço de Palomo, enterrando o rosto no animal. Cara, você está vivo, eu. Pensei que tinha perdido você também. Mariana se juntou. Alejandro na varanda, observando o emocionante reencontro. Nós o encontramos algumas semanas depois do incêndio, explicou a EXP. Ele tinha vagueado pelos arredores da cidade e os vizinhos ajudaram a cuidar dele até que pudéssemos trazê-lo de volta. Roberto ficou ali por um longo momento, acariciando suavemente o pescoço de Palomo, o calor do corpo do cavalo, a sensação de solidez da casa atrás dele e a presença da sua família encheram-no de uma paz profunda e inabalável. Paz. Ele se virou para Alejandro, a voz embarcada de gratidão. Vocês fizeram tudo. Isso por mim? Roberto perguntou com a voz tremendo. Alejandra assentiu. Vocês fizeram. Tanto por mim, papai, por nós. Isso é apenas uma pequena forma de mostrar o quanto nós te amamos. Roberto balançou a cabeça emocionado. Isso não é pouco, mijo. Isso é tudo. Naquela noite,
enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Roberto sentou-se na varanda com Alejandro e Mariana. Palomo pastava pacificamente no quintal e o som distante dos grilos enchia o ar. Roberto apertou o álbum de fotos contra o peito, com um sorriso nos lábios pela primeira vez em anos. Ele sentia-se completo. O seu coração, outrora pesado pela perda e pela solidão, agora transbordava de alegria. A casa que pensava ter perdido para sempre tinha-lhe sido devolvida, não apenas em tijolos e madeira, mas em amor, esforço e família. Eu estava errado, disse Roberto suavemente, quebrando o silêncio. Eu pensava que era um fardo, mas vocês mostraram-me que sou tudo menos isso. Alejandro estendeu a mão e apertou a mão do pai. Não és um fardo, pai. És a nossa base. Roberto olhou para o filho, depois para a casa e, por fim, para Palomo, que pastava tranquilamente pela primeira vez em anos. Ele permitiu-se acreditar, tomado por uma gratidão imensa. Roberto abraçou Alejandro com força. Desculpa, mijo, disse ele. Duvidei de ti e pensei que não te importavas. Alejandro abanou a cabeça. Nunca foste um fardo, papá. Só queríamos dar-te a casa que tu amavas. Tu mereces isso naquela noite, Roberto. Desempacotou as suas coisas na casa reconstruída com o coração, cheio pela primeira vez em anos, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a casa recém-reconstruída. Roberto deu por si parado no pó, meio da sala com os olhos, a percorrer todos os cantos, cada detalhe, cada tábua, cada fotografia na parede falavam de amor, dedicação e o compromisso inabalável de um filho com o seu pai. Alejandro estava ao lado dele com um sorriso discreto no rosto. Mariana tinha-se retirado para preparar o jantar, deixando os dois homens sozinhos no espaço, que guardava décadas de memórias. Roberto sentiu a garganta apertar, virou-se para Alejandro com a voz trêmula. Mijo, eu não sei o que dizer. Duvidei de ti. Pensei que não te importavas, que querias livrar-te de mim. Os olhos de Alejandro suavizaram-se e ele deu um passo à frente, colocando uma mão firme, mas
gentil, no ombro do pai. Pai, nunca foste um fardo nenhuma vez. Tudo o que fizemos, todas as noites em claro, todos os fins de semana passados a construir esta casa, foi tudo porque te amamos, porque mereces ser feliz. Ah, Sinceridade na voz de Alejandro foi como um bálsamo para o espírito ferido de Roberto. Tomado pela emoção, Roberto puxou o filho para um abraço apertado, segurando-o como se deixá-lo fosse desfazer tudo, como se esse abraço pudesse transmitir a gratidão que ele não conseguia colocar em palavras. Sinto muito, Roberto sussurrou com a voz abafada. Contra o ombro de Alejandro, eu deixei os meus medos e a solidão cegarem-me. Eu devia ter confiado em ti. Alejandro afastou-se, apenas o suficiente para olhar nos olhos do pai. Tu fizeste tanto por mim, pai. Tu criaste-me, amaste-me e deste-me uma vida que eu nunca teria tido sem ti. Isto é, o mínimo que eu podia fazer por ti. O momento permaneceu pesado, com palavras não ditas. Alejandro apontou para a velha, poltrona perto da lareira, a mesma. Poltrona em que Roberto passara inúmeras noites a ler ou simplesmente a contemplar. As estrelas pela janela. Vem sentar-se, pai, a mais. Roberto sentou-se, os dedos a roçar os braços da poltrona, que tinha sido reestofada, mas ainda transmitia o mesmo conforto. A mesma familiaridade. Alejandro ajoelhou-se ao lado dele e enfiou a mão no bolso, tirando um pequeno livro encadernado em couro. Alejandro começou a entregá-lo a Roberto. É um diário que a Sofia mantinha. Encontrei-o enquanto organizava algumas das coisas que conseguimos salvar depois do incêndio. As mãos de Roberto tremiam enquanto abria o diário. As páginas estavam amareladas, mas intactas, cheias da caligrafia elegante de Sofia. À medida que lia as palavras dela, pareciam saltar da página, envolvendo-o como um abraço caloroso. Ela tinha escrito sobre a vida. Deles juntos, o amor que sentia por ele e os sonhos. Para a família. Ela queria que esta casa fosse sempre o seu lar, disse Alejandro, em voz baixa. Acho que deves ficar com isto, para que a voz dela esteja sempre contigo. A visão de Roberto ficou turva quando as lágrimas encheram os seus olhos. Obrigado, disse ele com voz embargada. Isto significa tudo para mim. Mais tarde, Zrenia, depois do jantar, Roberto começou a desempacotar os seus pertences. Alejandro e Mariana deixaram-no para se instalar, prometendo voltar no dia seguinte com suprimentos para ajudá-lo a começar o seu jardim. Quando Roberto abriu a mala, sentiu uma estranha sensação de paz tomar conta dele. Ele tirou as molduras antigas e colocou-as cuidadosamente sobre a lareira. Uma foto de Sofia. A sorrir no jardim ocupava o lugar central. A sua presença dominava a sala. Em seguida se arrumou pequenas lembranças. Pássaro de madeira esculpido que a Sofia lhe tinha oferecido. Uma chave de latão da casa original e um relógio que estava na família há décadas. Cada objeto tinha uma história, uma memória que agora estava entrelaçada com este novo capítulo da sua vida. Enquanto Roberto continuava a desfazer as malas, encontrou uma pequena caixa no fundo da mala. Dentro havia um envelope, endereçado a Alejandro. Era uma carta que ele tinha escrito semanas antes, durante uma das suas noites mais solitárias em Austin. Nela, ele pedia desculpa por ser um fardo e pedia a Alejandro que o perdoasse pelo trabalho que lhe tinha causado. Roberto segurou a carta nas mãos por um longo momento antes de rasgá-la em pedaços. Não há mais dúvidas, disse a si mesmo, em voz baixa. Alejandro me mostrou que o amor não conta os fardos, só conta as bênçãos. Antes de se deitar para dormir, Roberto saiu para a varanda. O ar estava fresco e revigorante, trazendo o cheiro suave da terra e das flores silvestres. Paloma estava pastando nas proximidades e levantou a cabeça quando Roberto se aproximou. Ele passou a mão ao longo do cavalo, falando com ele como se nunca tivessem estado separados. Estamos em casa, Palomo, disse Roberto com um sorriso, e é melhor do que eu poderia ter imaginado.
As estrelas brilhavam acima deles, a sua luz refletida nas janelas brilhantes da casa, pela primeira vez. Em anos, Roberto sentiu-se verdadeiramente em paz. Ele pensava que tinha perdido tudo: a sua esposa, a sua casa, o seu propósito, mas, naquela noite, percebeu que tinha ganho algo ainda maior: a consciência de que era amado profundamente e incondicionalmente. Ao voltar para casa e fechar a porta atrás de si, parou por um momento para ouvir. O silêncio da casa não era o silêncio da solidão, era o silêncio de pertencer. Os fins de semana tornaram-se momentos de alegria com as visitas regulares de Alejandro e Mariana. Regularmente, Roberto cuidava do seu jardim e de Palomo, redescobrindo a paz que pensava ter perdido para sempre. Enquanto alguns pais idosos são abandonados ou enviados para lares de idosos, o amor e a compreensão podem criar milagres. Alejandro pode não ter sido o filho biológico de Roberto, mas o vínculo que partilhavam era inquebrável, uma prova do poder da família. O que achas de Alejandro reconstruir a casa do pai em vez de o enviar para um lar de idosos? Faria-o mesmo ou lidaria com a situação de forma diferente? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Adoraria saber o que pensa sobre esta história comovente. Por favor, clique em gosto se gostou dessa história e até ao próximo vídeo. Um homem idoso, pensando que o seu filho o estava a levar para um lar de idosos, sai do carro e fica completamente chocado com o que vê. O que será que ele viu? Esta reviravolta comovente vai deixar-te sem palavras. Por favor, comenta de onde estás a ouvir e se gostas de histórias como esta, subscreve para ouvir mais narrativas. Em silêncio no seu pequeno quarto em Austin, no Texas, olhando pela janela para as ruas movimentadas da cidade, ele sempre tinha sido um homem orgulhoso, um homem que valorizava a sua independência, mas agora o seu, e o seu coração mais pesado, vivendo com o seu. Mariana, Roberto sentia-se como uma sombra do homem que costumava ser. Roberto tinha um plano, um fardo. A culpa o atormentava toda. Vez que via o quarto do neto, que agora ocupava, as despedidas rápidas que sua família lhe dava antes de ir para o trabalho e as refeições entregues por Teresa, sua vizinha, a ideia de se mudar para um lar de idosos, um alívio para todos, mas por baixo da sua aparência estoica, Roberto ansiava por algo que não conseguia nomear. Ele não. Se sentia apenas esquecido, sentia-se desnecessário. A vida de Roberto nem sempre tinha sido assim. A sua mente frequentemente viajava de volta para San Antônio, onde ele e a sua falecida esposa Sofia construíram uma vida juntos na sua pequena casa de madeira. Sofia trouxe calor ao seu mundo, o seu riso ecoava em todos os cantos da casa. Roberto adotou Alejandro quando se casou com Sofia. O menino não era seu filho biológico, mas, desde o primeiro momento em que Alejandro o chamou de pai, Roberto prometeu dar-lhe tudo. Juntos transformaram uma casa modesta num santuário cheio de amor, trabalho árduo e alegrias simples. Roberto. Jardim com a ajuda de Palomo, seu fiel. Cavalo, mas tudo isso mudou na noite do incêndio. Certa noite, Roberto acendeu uma vela para combater na escuridão quando uma falha de energia deixou sua casa sem luz. Exausto de um dia colhendo sofá. Quando acordou, o ar estava carregado de fumaça. Os vizinhos arrombaram a porta e o arrastaram para um local seguro. Mas a casa, as suas memórias, os pertences de Sofia e a vida que partilharam ficaram reduzidos a cinzas. Quando Roberto acordou no hospital, 24 dias depois, os médicos disseram-lhe que tinha tido sorte em sobreviver, mas ele não. Se sentia com sorte, sentia-se vazio, quando Alejandro o levou para Austin para recuperar Roberto. Deixou para trás não só a sua casa, mas também uma pedaço da sua alma, a vida na casa de Alejandro. Alejandro e Mariana estavam ocupados com o trabalho e pareciam distantes, deixando Teresa, a vizinha, a cuidar das suas refeições e necessidades. Embora gentil, Teresa não escondia as suas opiniões. Eles não te querem aqui, Roberto, disse ela um dia, abanando a cabeça. É sempre a mesma coisa quando ficamos velhos, os nossos filhos não querem lidar conosco. As palavras dela assombravam no fatia de bolo que Teresa lhe tinha deixado.
Alejandro e Mariana desejaram-lhe felicidades naquela manhã, mas não ficaram para comemorar. A solidão era sufocante. Roberto não aguentava mais. Uma noite, encurralou Alejandro. Leva-me para um lar de idosos, disse ele com firmeza. Vende a minha terra em San Antônio e usa o dinheiro para pagar. Isso, não quero ser mais um fardo para ti nem para a Mariana. Pai, agora não, respondeu Alejandro com um suspiro. Vamos falar. Disso mais tarde. Tive um dia longo. A frustração de Roberto transbordou. Se tu não o fazes, eu faço. Eu mesmo encontro um lar. De idosos. Alejandro simplesmente deu-lhe uma palmada. E foi embora, deixando Roberto a sentir-se mais invisível do que nunca. Os dias passaram-se e a alegria de Roberto por desaparecer no ar. Todas as noites ele sentava-se, na beira da cama, olhando para a fotografia desgastada de Sofia que guardava. Por ter se tornado um fardo e o seu coração ficava mais pesado a cada dia que passava. Dia que passava. O silêncio na casa de Alejandro e Mariana amplificava sua solidão. Então, numa manhã ensolarada de sábado, tudo mudou. Alejandro entrou no quarto de Roberto, carregando uma camisa branca impecável, um par de calças bem passadas e um conjunto novo de produtos de higiene pessoal. Mariana o seguiu. Congelou com as mãos a tremer enquanto segurava, de alívio e tristeza. Finalmente, ele pensou: eles vão levar-me. Acenou com a cabeça em silêncio, sem ousar olhar para os olhos de Alejandro com medo de que ele pudesse ver pena ou, pior ainda, culpa. Fez as malas rapidamente, dobrando as suas poucas roupas com precisão, o coração dolorido ao colocar a fotografia de Sofia em cima da pilha, fechando a mala, com uma determinação que parecia um adeus. A viagem de carro começou em silêncio, o zumbido do motor era o único som. Roberto sentou-se no banco de trás, segurando a mala, com força os nós dos dedos brancos. Alejandro, Mariana, olhava pela janela com um pequeno sorriso nos lábios. Para Roberto, o sorriso dela parecia fora de lugar, um indício de alegria. Dia sombrio, ao deixarem os limites da cidade de Austin. Os arranha-céus imponentes nas ruas movimentadas deram lugar a colinas ondulantes e terras agrícolas extensas. A paisagem parecia se confundir, mas para Roberto cada detalhe se destacava vividamente. As cercas desgastadas ao longo da estrada, os agrupamentos de flores silvestres pontilhando os campos, os ocasionais carvalhos antigos, erguendo-se altos contra o céu. As imagens lembravam-no dos seus dias de juventude, das viagens com Sofia pelos campos, com os seus risos enchendo o ar enquanto imaginavam envelhecer juntos. Os pensamentos de Roberto vagaram, ainda mais para o passado. Ele lembrou-se. O riso de Sofia, a forma como brotava Del. Ele lembrou-se dos primeiros passos de Alejandro, de como o seu filho tropeçara e caíra nos seus braços, das suas gargalhadas, ecoando pela casa, e lembrou-se do seu jardim em San Antônio, do Milho, o cheiro rico e terroso da terra recém-revolvida, enquanto ele e Palomo trabalhavam lado a lado com os olhos marejados. Ele não estava apenas deixando a sua família para trás, estava deixando para trás uma vida inteira de memórias, um lar que não existia mais e os sonhos que ele e Sofia haviam compartilhado. Alejandro olhou para Roberto pelo espelho retrovisor, percebendo que o velho estava enxugando os olhos com um lenço. Tudo bem aí, papai? Zrenia, pai? Perguntou ele num tom casual, mas preocupado. Roberto rapidamente enfiou o lenço de volta no bolso e fez um pequeno aceno com a cabeça. Estou bem, só cansado. Mariana virou-se no banco e sorriu suavemente para ele. Estamos quase a chegar. Vai sentir-te melhor em breve. Roberto acenou com a cabeça, novamente com a garganta apertada. Quase lá, as palavras ressoavam nos seus ouvidos. Era uma promessa de alívio ou uma confirmação do seu maior medo enquanto o carro subia uma estrada sinuosa cercada por árvores densas. Roberto percebeu que não reconhecia mais a área. Seu coração começou a acelerar. Não havia casas, nenhum sinal de civilização, apenas uma abertura ocasional entre as árvores, por onde a luz do sol penetrava pela estrada, que parecia interminável, estendendo-se até um horizonte solitário. Ele engoliu em seco suas mãos.